Quem era Paulo antes de Cristo? Olá, eu sou Nayara, bem-vindos a mais um dia aqui no nosso devocional Coffee com Fé. Já quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque esses 12 dias, esses 12 próximos dias, Deus vai falar muito conosco sobre a vida de Paulo, né? Nós vamos aprender com Paulo. Então, respire fundo e deixa a presença de Deus te envolver agora aí aonde você está. Imagine comigo a cena, né? Um jovem judeu brilhante chamado Saulo de Tarso, crescendo numa cidade importante, cheia de cultura, comércio e filosofia. Tarso era uma das mais respeitadas cidades da época. E Saulo cresceu cercado de oportunidades. Ele não era qualquer pessoa não, só para a gente entender aqui. A própria Bíblia mostra a sua formação impressionante. Atos 22:3 diz assim: "Fui instruído rigorosamente conforme a lei dos nossos pais." Ou seja, Saulo ele foi treinado como alguém que seria referência espiritual. Ele não foi treinado por qualquer mestre, não. Ele foi treinado por Gamaliel, um dos maiores mestres da época, sabe? Isso significa que se fosse hoje, Saulo ele seria aquele aluno nota 10, sabe? Que todo mundo respeita. Alguém que cresceu com disciplina, estudo, estrutura e aquele futuro promissor. Você já conheceu alguém assim? Pois bem, às vezes nós admiramos pessoas que parecem perfeitas por fora, mas ainda não encontraram a verdade. Saulo conhecia a lei, mas ele não conhecia Jesus. Pois bem, isso muda toda a história, muda tudo. Conforme crescia, Saulo ele se tornava cada vez mais zeloso, dedicado e convicto. Ele acreditava que defender a tradição era defender o próprio Deus. Por isso, ele mesmo descreve o seu passado assim, lá em Filipenses 3, 5 e 6. Da linhagem de Israel quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele mesmo se descreve aqui como perseguidor da igreja, né? Saulo realmente acreditava que perseguir os cristãos era um ato de devoção a Deus. Ele não fazia isso por crueldade, mas por convicção, sabe? E ele estava sinceramente no caminho errado. Pois bem, aqui existe um alerta espiritual poderosíssimo para as nossas vidas. Nem todo zelo é direção, você sabia? Nem toda convicção é verdade. Nós podemos estar cheios de fé e ainda assim estar longe de Deus, longe da luz, né? Quantas vezes você já teve certeza de algo e depois percebeu que estava no caminho sem revelação, sem direção? Comigo já aconteceu várias vezes. Agora imagina Saulo andando pelas ruas de Jerusalém. Passos firmes, roupas de fariseu, pergaminho na mão, né? Olhar de autoridade. Ele se sentia responsável, né, por proteger a fé, mas estava lutando contra o próprio Deus sem perceber. Meu Deus, quantas vezes nós somos assim, né? Quantas vezes a gente luta contra a vontade de Deus sem perceber, né? Vamos lá. Saulo assolava a igreja. Lá em 8:3 diz assim: diz que Saulo assolava a igreja, né, arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele entrava em casas, arrastava famílias, prendia pessoas inocentes. Ele fazia tudo isso achando que estava fazendo certo. E aqui tem mais uma lição poderosa para a nossa vida. A ausência de luz, a luz aqui que eu falo é a palavra do Senhor, transforma até boas intenções em caminhos perigosos. Você sabia? Pois bem. Quando falta revelação, sobra religiosidade. Quando falta palavra, né, na nossa vida, a religiosidade sempre vai falar mais alto. Quando falta Jesus, reflita aí, sobra dureza no nosso coração. Jesus, quando ele entra no nosso coração, ele muda tudo, né? Ele nos faz entender, ele nos traz tanta
coisa, assim, tanta clareza para as nossas vidas, né? Ele amolece o nosso coração, tira toda a dureza. Pois bem, a parte mais forte desse estudo vem agora. Mesmo quando Saulo perseguia os cristãos, a misericórdia de Deus ele já estava em movimento sobre a sua vida. E ele mesmo reconheceu isso, né? Muitos anos depois, lá em 1 Timóteo 1,13 diz assim: anteriormente eu fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu alcancei o quê? Misericórdia. Ah, isso é lindo, não é lindo? Ah, Deus já estava alcançando Saulo antes mesmo dele entender. A graça de Deus já estava preparando o encontro. A luz já estava vindo sobre a sua vida, ou seja, a presença de Deus. E talvez seja assim com você também. Talvez existam áreas da sua vida onde você ainda não percebe a luz, mas Deus já está trabalhando ao seu favor. Talvez existam decisões antigas que você tomou sem revelação. Eu mesmo já tomei muitas. E ainda assim a graça de Deus te preservou, me preservou. Porque quando Deus tem um chamado sobre alguém, Ele cuida mesmo antes da pessoa enxergar. Você sabia disso? Saulo não tinha ideia do que estava por vir, mas Deus já via Paulo, o apóstolo. Em que parte da sua história você percebe que caminhou com convicção, mas sem revelação, hein? Aonde você vê que a misericórdia de Deus já estava te guiando antes mesmo de você entender? Vamos fazer o nosso exercício mental guiado do dia. Feche seus olhos por um instante aí onde você está. Se você não puder, fixe naquilo que você está ouvindo. Você está caminhando numa estrada escura. Veja você caminhando nessa estrada escura. Não porque você é uma pessoa má. Não. Mas porque não sabe mais para onde ir. Agora veja uma luz suave surgindo, crescendo e te alcançando neste exato momento. Perceba, a graça, ela chega antes. O amor, ele chega antes. O propósito, ele chega antes. Assim como chegou na vida de Saulo, vai chegar na sua também. Está chegando agora na sua vida a presença do Espírito Santo de Deus. Repita comigo. A luz de Cristo revela meus caminhos e transforma as minhas convicções. Agora você é convicto em tudo aquilo que vem da palavra do Senhor. Não há mais engano na sua vida. Vamos orar? Ore comigo aí onde você está e diga: Senhor, obrigada pela tua misericórdia, Pai. Pela tua misericórdia que me alcança antes mesmo de eu entender. Corrige, Senhor, as minhas convicções, ilumina as minhas escolhas e me guia para a verdade, que é a tua palavra, Pai. Que eu seja a vida com os teus olhos e não pelos meus, Senhor. Que eu veja a minha vida, né, através dos teus olhos, Paizinho. Porque se eu deixar pelos meus, Pai, nós somos tão falhos diante da misericórdia e da graça do Senhor. Transforma, Pai, as minhas intenções, os meus pensamentos, os meus caminhos. Transforma a minha vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse foi só o primeiro dia, né? E que maravilhoso. Quem era Paulo antes de Cristo? Quem você era antes de Cristo, hein? Amanhã nós vamos para o dia 2, um encontro no caminho de Damasco, quando a luz muda tudo. Deus, ele muda tudo na nossa vida. Então não se esqueça, compartilhe esse devocional com alguém, né? Respire fundo e ouça a voz de Deus ao longo do seu dia, onde quer que você vá, declare a palavra do Senhor. Deus te abençoe.